Curso de Arduino, aula 11. Transistores ainda, né? Nós vamos identificar o tipo do transistor e os conectores base, emissor e coletor, utilizando o multímetro. Apresentação do multímetro. Primeiramente, onde deverão estar ligados os fios. Preto, você liga na terra. Então, nós temos o vermelho para ligar. Você pode ligar para medidas pequenas de voltagem, de resistência ou de intensidade de corrente aqui nesse primeiro borne, como nós ligamos. Se você for medir correntes grandes, até 5 amperes é o tanto que esse multímetro aguenta, aí você coloca o vermelho nesse borne aqui. Então, nós vamos medir pequenas correntes, afinal, a finalidade aqui é tratar do Arduino, que usa 20 miliamperes, muito pouca coisa. E para o teste agora dos contatos dos transistores, nós vamos utilizar essa saída aqui. Então, eu giro e ligo aqui. Então, ele já apresenta no visor o número 1, só significando que está ligado, pronto para o teste. E aí eu vou colocar nos pares das pernas dos transistores a combinação dos terminais vermelho e preto, como vocês verão agora. Então vamos à identificação do transistor. Esse aqui é um transistor PNP AC188, que eu falei que a gente vem usando, né? Tanto AC127 quanto 187 quanto 188. Os 127 e 187 são do tipo NPN. E esse aqui nós vamos testar, né? Vocês vão ver que ele é um PNP. Em primeiro lugar, vocês podem identificar a base pegando o transistor. Se ele vem com as 3 perninhas, a do meio provavelmente é a base. Ela se encontra deslocada, ó. Ela está para trás. Então, vai ser um bom referencial. Então, vamos primeiro colocar o terminal do multímetro vermelho, que é o positivo, aqui na perninha de trás. É meio chatinho de mexer mesmo, tá? Então, segurei. Não deixe encostar nas outras. Qualquer coisa vocês dão até uma entortada para não deixar encostar. E vamos testar. Aí temos que olhar para o multímetro, obviamente. Pegamos aqui, seguramos esse terminal aqui com o vermelho, positivo, e encostamos aqui em um dos bornes. Ele deu leitura, não deu leitura porque eu encostei do outro lado. Eu posso encostar nesse daqui também, ó. Já começou a dar leitura. Com o outro, como não deu, Então, um desses dois aqui é a base. Então, eu posso simplesmente, testar com o outro, não dá nada. Então, eu troco a posição, volto para esse, que deu certo, e troco o outro. Então, 2 vezes deu certo com o fio vermelho, que é o positivo. Então, tem 2 P's. Portanto, ele é um PNP. Repetindo aqui para ficar claro. Aquele que estiver ligeiramente deslocado, aqui entre os 3, vocês veem. É esse daqui que eu estou segurando com esse dedo. Então, o que eu faço? Eu coloco primeiramente, eu escolho. Vai o preto, que é o negativo, seria o N, ou o vermelho. Coloco o vermelho e tento a leitura nas perninhas. Conseguiu em um, ou esse aqui é a base, ou o outro. Já que o outro foi difícil de segurar, porque eu estou segurando com a mão esquerda, eu já tento nessa outra perninha daqui. Então, vejam bem. Tentei nessa, deu certo. Agora tento nessa outra. Então, provavelmente, eu vou ter que trocar quem? Se esse aqui deu certo, é porque esse aqui, eu acabei de trocar, deu certo. Então, eu mantenho ele. E pego esse terceiro aqui e vou. Então, em 2 lugares, o vermelho deu certo. Então, tem 2 P's. Logo, ele é PNP. Deu para compreender?
com apenas 2 testes, eu já acertei que ele é um do tipo PNP, porque o vermelho aqui do multímetro representa o P de positivo, seria assim, e o N seria o de negativo. Então, vocês podem marcar a base. A base é o quê? Se ele é PNP, né? A base é esta desse lado aqui, ó. Estou segurando o Borne, que é a base, que é negativa. Podemos repetir, ó. Nesse dá e nesse dá também, tá certo? E os dois números são bem parecidos, diferença de algumas unidades apenas, tá bom? Tem uma pequena diferença, porque base e emissor e coletor têm dopagens diferentes. Mas, mesmo assim, vamos dar nos slides a explicação também. Bem, se o vídeo pode ter ficado confuso, porque tem que filmar o transistor na mão, aqui nós esclarecemos mais. O transistor está aqui com as suas 3 perninhas, a gente não sabe nada sobre elas. Então a gente começa com alguma suposição. Colocamos o pino vermelho no meio, o positivo, e o preto, que é o terra, aqui na perninha da direita. Ele não dá sinal. Então, obviamente, nós temos que inverter. Este aqui não é positivo, tá? E esse aqui não é negativo. Então, a gente simplesmente inverte. Aí a gente obtém leitura. Então, agora nós fazemos mais uma suposição. A gente conserva uma perninha na mão, principalmente a do meio, que a gente pega o transistor de forma simétrica, ou ele achatado na frente, né? Ou esse do meio deslocado. Então, vamos conservar o do meio e só variar a perna da direita lá para a esquerda. E a gente obtém êxito. Então, o que acontece? Ele tem um N e 2 P's. Portanto, ele é um PNP, exatamente como o exemplo de aula. Esse aqui está representando o AC 188. Compreenderam as tentativas que vocês vão fazer? É assim que a gente distingue. Então, aqui a gente só pode ter certeza da base. O teste para ver todas as perninhas, a identificação, fica para a próxima etapa. Bem, aqui temos um transistor AC127, né? Eu citei alguns tipos, então a gente tem que mostrá-los, né? Esse aqui é do tipo PNP. Então, agora o nosso trabalho é identificar base, coletor e emissor. Já sabendo que ele é um PNP, tem aqui embaixo do multímetro, vejam, ó, os dois tipos. Um tipo de conector redondo, em que a gente encaixa ali, ó, vejam as letras. A gente tem que tentar 2 vezes, né? Nós já identificamos a base, então aí a gente gira o transistor uma vez, experimenta, né? Se o da esquerda é emissor, aliás, da direita é emissor, o do meio é da base, a gente já sabe, né? E o outro é coletor, ou o contrário. Se não der certo a primeira vez, é só vocês girarem, mas conservando a base como nós ensinamos anteriormente. E aqui o seletor, ele tem que ficar nessa posição aqui, ó, HFE, aqui embaixo. Tá? Então a gente aponta, né, o seletor para esta posição. Anteriormente nós utilizamos essa daqui. Agora é a hora do HFE. E ele nos dá o quanto esse transistor aqui aumenta, ó. Os contatos não ficam, dependendo da qualidade do multímetro, os contatos não ficam muito bem encaixados, tá? Mas vocês estão vendo aqui, né? Aí, apareceu o quanto que ele multiplica, 121 vezes, em média é isso, 121, 127, por aí, tá bom? Não fica muito firme, dependendo da qualidade. Isso aqui não é um multímetro com uma qualidade boa. O bom é comprar um multímetro, não dos mais baratos não, mas comprar um que esteja entre
o maior preço e o menor preço, um preço médio. Eu mesmo vou comprar outro, porque eu estou vendo que esse aqui é deficiente. Então, vocês estão vendo que eu estou tendo que apertar o transistor aqui para ver o quanto que ele aumenta, né? O índice HFE, o quanto que ele multiplica a corrente aí, né? Entre o coletor e o emissor. Então é assim que a gente identifica. E conselho, comprem um multímetro de boa qualidade, para não ter que ficar girando ele, ó, e ter uma leitura imprecisa. Se colocar na posição errada, ele não lê os números, aí é só inverter, tá ok? Bem, nós ainda daremos outros conhecimentos sobre o multímetro nas aulas devidas, né, em que for apresentado um conhecimento, alguma coisa que exija a gente fazer isso, tá? Porque o curso não é sobre instrumentação eletrônica, nem de ferramentas de diagnóstico. Mas, quando o assunto exigir, nós vamos dar aquilo que for preciso. Então, muito obrigado, sua paciência e atenção. Esse é o final da aula.